sejam bem-vindos de volta à Leia Preta Leia e hoje temos mais uma resenha aqui neste lugar maravilhoso onde a gente sempre faz resenhas de livros maravilhosos e o exemplo de hoje é este, Semente Originária da série O Padronista da Octavia Butler, que a Morro Branco, minha parceira querida, me enviou. Esse aqui é o segundo livro, né, da nossa parceria com a Morro Branco e eu vou falar desse livro para vocês que eu acho que é muito, muito especial. Gente, esse é o terceiro ou quarto livro que eu leio da Octavia Butler e eu estaria sendo muito repetitiva dizendo que esta mulher é genial. Gente, cada livro que eu leio dela eu falo, cara, a Octavia Butler era genial, mas ela deixou aí, sei lá, mais de 20 livros pra gente ler. E este aqui é o primeiro livro da série O Padronista, que tem 5 livros, então eu vou ter muito mais oportunidade de ler os livros dela. Cara, os livros, assim, são 5 estrelas, 6 estrelas, 7 estrelas. Eu não tenho nem como dizer pra você o prazer que eu tenho de ler a literatura desta queen afro-americana e que é considerada a dama da ficção científica, com toda a razão. Gente, é um livro, assim, que, sabe, na cabeça? A primeira série de livros da Octavia Butler, né? Esse foi o primeiro, de 76, e ele é publicado na Morro Branco em 2021. Mas se você considerar que esse é um dos primeiros livros que ela escreveu, e a mulher já tinha uma genialidade, eu fiquei assim, sabe? Você fica paralisada, você fica entregue. Ele é um livro que ele é ficção, ele é muito mais fantasia do que ficção científica, mas ele gira em torno dessa questão da ficção científica e, mais uma vez, ela consegue nos trazer discussões de gênero e de raça dentro de um livro de fantasia e, mais uma vez, falando sobre a importância da ética no poder, a importância da ética na ciência. Ele é o livro inicial dessa série que tem um span temporal muito longo. Essa série de livros vai desde o Egito Antigo, tipo 2, 3 mil anos antes de Cristo, até vários séculos no nosso futuro. E esse primeiro livro, ele tem 3 etapas e ele começa no ano de 1640, mas uma das personagens do livro nasceu no Egito Antigo, então ela já tem mais de 3 mil anos quando o livro começa. E esse livro, gente, ele conta sobre a interação entre 2 seres imortais, africanos, de país da África. Então a gente tem essas 2 pessoas, que é o Doro e Aniuanu. O Doro, ele é uma figura que ele é praticamente um demônio. Eu consideraria ele um demônio, porque ele é um espírito. A gente não sabe bem o que ele é. Que ele vive há 3 mil anos na Terra, desde o Egito Antigo, e ele não morre porque ele troca de corpo. Ele é um espírito que ele encosta na pessoa, mata a pessoa e assume o corpo dela. É assim que ele vive. E ele faz isso porque ele precisa, mas com o passar do tempo ele passou a fazer isso também por prazer. Ele mata a pessoa para se vingar e toma o corpo dela. Ele faz isso por prazer, porque trocar de corpo dá um prazer quase sexual para ele. Ele não faz isso só porque ele precisa, não. Todas as personagens são meio X-Men, tá? Eles têm poderes além do natural. E o Doro encontra ali em 1640, numa costa africana, eu não me lembro direito que lugar que era, esta outra imortal chamada Aniuanu, que é uma mulher que já tem 300 anos, ela nasceu no século XIV, e ela é uma espécie de feiticeira daquela aldeia onde eles moram, e ele sente o cheiro dessas pessoas que ele chama de sementes originárias, que são pessoas que têm super habilidades extras, e ele consegue, ao longo dos 3 mil anos, ele desenvolveu uma espécie de poder para chegar até ela. Então ele vai caminhando e ele encontra a Aniuanu, ele a seduz e ele pede que ela se torne sua esposa. Só que a Aniuanu, gente, ela é uma mega ex-woman, né? Ela tem o poder de super força, ela é imortal, ela se transforma em animais, em outras pessoas, e ela não se transforma à forma, tá? Ela realmente se transforma inteira num animal, ela vira animal, e ela tem um poder de autocura tão poderoso que ela consegue controlar o seu metabolismo, o seu corpo todo por dentro, tipo, um ser muito evoluído, a Aniuanu. E ela consegue fazer remédios com o corpo dela. Então ela bebe venenos, ela se deixa ser picada por cobras, ela vê o que o corpo dela consegue produzir e ela vai desenvolvendo chás e antídotos e elixires a partir do corpo dela para ajudar as pessoas da aldeia que a consideram uma bruxa. E ela consegue se tornar em qualquer animal, ela precisa morder e comer o animal
animal, para se transformar no animal, e assim ela se mantém viva, se disfarçando de jaguar, de golfinho, de tubarão, ela vai se mantendo viva e ela se disfarça de outras pessoas. Então, quando eles se conhecem, ela parece uma velhinha, uma vovozinha, sabe? Bem encarquilhada, uma senhorinha, e as pessoas ali da tribo acreditam que ela é avó ou mãe daquela outra bruxa, sabe? Só que ela é a mesma pessoa. Mas quando o Douro chega, ele percebe que ela tá disfarçada e ele meio que obriga ela a se mostrar. E ela é uma jovem linda, negra, alta, de menos de 20 anos, o corpo dela. Ela já enterrou vários maridos, ela tem mais de 40 filhos e ela é uma mulher de tribo. Ela quer ter família, ela gosta de gerar, de cuidar das pessoas, ela é uma curandeira. E o Douro, por outro lado, é uma das personagens mais insuportáveis que eu já li. Cara, mesmo na época, nas horas que a Octavia Butler escreve sobre o Douro de uma forma que a gente tem empatia por ele, eu não consigo ter. Porque ele é um ser transcendental, ele é considerado praticamente um deus, e o Douro, ele se colocou na seguinte proposta da vida dele, né? Ele faz hibridização de pessoas. Ele pega as pessoas que ele considera com superpoderes, ele reúne elas numa comunidade e começa a reproduzir essas pessoas. Ele junta casais, as pessoas transam, têm filhos, e ele vai assim melhorando os superpoderes e transformando essas pessoas como animais. Ele fala com a Aniuanu que ele quer ajudá-la a criar filhos dela que não morram. Porque a Aniuanu, ela teve muitos filhos e nenhum deles herdou o poder de longevidade dela, então ela já teve que enterrar muitas pessoas nesse momento. E ela acaba caindo na conversa dele porque ele diz, não, a gente vai fazer filhos que você vai ver, essas crianças não vão morrer, elas vão ser muito poderosas. Ele a convence e a leva para a América. Ela entra num navio com mais outras pessoas, e isso é interessante porque a gente está aqui no meio do tráfico de escravos, só que o Douro, nesse momento, ele já é uma pessoa muito poderosa. Ele troca de corpo, ele vive para sempre, ele é muito rico. Então ele tem o seu próprio navio, a sua própria tripulação, e ele andou ali pelas tribos africanas procurando pessoas que têm essa semente originária. E ele juntou essas pessoas e leva elas para os Estados Unidos sem serem escravizadas, sem serem acorrentadas. Então ele cria uma situação que as pessoas se tornam muito gratas a ele porque ele salvou a vida delas e agora elas vão servi-lo para sempre. Só que a Aniuanu, ela percebe muito rápido que no fim das contas não deixa de ser um outro tipo de escravização, porque ele meio que compra a alma dessas pessoas. E aí ele leva ela para uma comunidade chamada Whitley, que fica em Nova York, se eu não me engano, no estado de Nova York, que é uma comunidade de pessoas livres, que são brancas, pretas, ameríndias, todo mundo misturado, que são todos filhos, de um jeito ou de outro, são filhos do Douro, são descendentes do Douro, e ele leva a Aniuanu ali para criar uma prole de pessoas muito interessantes. Mas ali ela descobre que ele está usando ela e que, na verdade, ele não quer só criar uma prole com ela e que ela seja esposa dele. Ele quer cruzar ela com outros filhos dele, filhos poderosos como o Isaac, que é um filho dele que movimenta as coisas, é telecinético, né? E tem muitas pessoas lá que são telepáticas. E ele tem um plano muito psicótico de juntar essas pessoas. E aí a gente vai passando nessas fases, de 50 a 100 anos, em que a Aniuanu vai percebendo que o Douro não tá tendo mais humanidade nenhuma. Porque ele gosta das pessoas, ele quer aquelas pessoas de forma muito utilitária. Tanto que ele chama os filhos de bons reprodutores ou maus reprodutores. E aí depois que uma pessoa para de reproduzir, ele mata a pessoa. Ele simplesmente pega o corpo dessa pessoa. Mas a gente vai vendo ao longo dos séculos, literalmente, né, das décadas, que o Douro vai ficando cada vez mais obcecado. Ele não enxerga as pessoas como pessoas. Ele enxerga as pessoas como reprodutoras, como seres, como bestas. E a Aniuanu não consegue conceber isso. Porque ela quer construir uma família, ela quer cuidar daquelas pessoas. O único sonho que ela tem com esses cruzamentos é que ela consiga ter uma família mais longeva, porque ela tem que enterrar muitas pessoas. E em algum momento, a Aniuanu cansa daquilo, porque ela desenvolve um ódio muito grande do Douro, porque ela se sente usada, ela é realmente usada, e ela foge. E aí eles começam uma disputa entre os dois, quem é que está conseguindo construir a melhor comunidade aí. Só que a Aniuanu tem um outro ponto de vista em relação. E aí, ao mesmo tempo, tem questões de gênero muito interessantes, porque como os dois são transformistas, o Douro já foi mulher, ele troca de corpo e assume o corpo de mulher, então ele já pariu filhos, né? Isso é muito interessante. A Aniuanu também se transforma em homem e ela consegue ter filhos com mulher, sabe? E a Aniuanu chega num ponto de ser tão X-Men que ela consegue modificar o DNA dela, gente. É um negócio tão... Vocês estão vendo como é que eu tô empolgada, né? É um negócio tão complexo, tão maravilhoso, que esse livro, ele tipo assim, eu comi esse livro, eu devorei.
E depois, antes de ler o segundo livro, eu quero ver se eu leio de novo, porque eu acho que eu perdi. Mas ele é um livro muito doloroso, como não deveria deixar de ser, porque ele fala de escravidão, ele fala de pessoas escravizadas, e eu percebo muito que a Octavia compara o Douro a esses escravizadores, porque no fim das contas é isso que ele está fazendo, ele está escravizando as pessoas, né? De um jeito ou de outro, com menos ou mais violência, ele está usando os corpos dessas pessoas a seu bel prazer, para criar essa super raça de super-humanos, e ao mesmo tempo é muito experimental, tanto que morrem muitas pessoas, porque ele não está fazendo isso no laboratório, ele está experimentando. Então ele usa essas pessoas como se fossem ratinhos de laboratório. Então ela expõe esse lado muito escravocrata do Douro. Porque o Douro, ele fica muito revoltado ali na época, anos antes de conhecer Anu, o povo dele é traficado pelos europeus e levado para os Estados Unidos e para a América do Sul para trabalhar como escravizados, para serem escravizados. E é nesse momento que ele fica cada vez mais revoltado e vai se desumanizando. Então a gente consegue entender o processo, mas eu não consigo ter empatia com o Douro, porque eu acho muito psicopata o que ele faz, realmente. Ela faz muito essa coisa do poder, sabe? E da responsabilidade que a gente tem que ter com esse poder. E a Anu tem muito mais responsabilidade do poder dela, que é a coisa de estudar o seu corpo. Ela é uma médica, fundamentalmente uma médica, que estuda o seu corpo para poder ajudar as outras pessoas. E não só para se manter, entendeu? Ela não usa isso pro mal. Então eu consigo entender e eu tenho muita empatia. Tem hora que me deu muita vontade de chorar pela situação que ela estava vivendo, porque a gente vai ver que ao longo dos 200 anos, a situação dela está se tornando de submissa mesmo. Ela está sendo submetida ao Douro, porque ele é a única pessoa que conseguiria matá-la. E ela tem uma ânsia tão grande por viver e continuar vivendo, e criar seus filhos e seus netos e seus bisnetos, que ela vai sendo submetida e chega uma hora que você fica, cara, pelo amor de Deus, talvez seja melhor essa mulher morrer mesmo. Como vocês perceberam, eu fiquei muito empolgada com esse livro. Agradeço demais a Morro Branco por esse presentão. E com certeza eu vou ler a sequência, que eu esqueci qual é o nome, deixa eu ver, eu anotei aqui. A sequência é Elos da Mente, que eu devo ler. Teve um livro dela, que se eu não me engano, que ela baniu, porque ela detestou o livro dessa série. Então, na verdade, é uma série de 4 livros, não de 5, porque tem um dos livros que ela disse que ficou tão ruim que ela proibiu ele de ser publicado. Então, eu acho que, eu imagino que a Morro Branco não deve trazer esse livro para o Brasil, que é Survivor, né, em inglês. Mas eu espero muito poder ler os outros livros dessa saga. E, cara, Despertar tinha me enlouquecido, mas igual esse aqui... Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje. Vocês estão vendo que eu estou muito empolgada, porque foi uma leitura muito prazerosa. Se você quiser esse livrinho para você ler, e eu recomendo demais que você leia para explodir a sua mente, vou colocar o link aqui para você poder comprar esse livro na Amazon, o meu link de afiliado da Amazon. E se você gosta desse tipo de conteúdo, mostra que você gosta deixando o seu joinha, se inscrevendo no canal, se ainda não for inscrito, e me siga nas redes sociais, @LeiaPretaLeia, tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no Twitter, e venha fazer parte da comunidade de tracinhas do Brasil. Era isso que eu tinha para hoje. Beijos e até a próxima!